Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast Conexões que Transformam. E minha parceira, hoje eu estou entrevistando sozinho, né? Minha parceira Giovana, ela está de licença maternidade, então logo logo ela estará aqui com a gente. E aproveitando, né, para homenagear as mulheres esse mês, que comemorando o Dia da Mulher, eu trouxe uma psicóloga, Laís Caroline. Vou apresentar um pouco, falar um pouco sobre ela. Laís Caroline, ela é especialista em avaliação psicológica com formação em perícia psicológica forense, com mais de 10 anos de experiência, servidora pública, sócia proprietária da Lírios Psicologia, reconhecida por sua atuação, formação de psicólogos, ministra cursos, treinamentos, além de ser autor de materiais voltados para capacitação de profissionais. Bom, é um prazer tê-la aqui com a gente, Laís. É bom saber, poder conhecer um pouco sobre você. Eu queria, Laís, primeiro que você começasse contando um pouco da sua história. Primeiramente, obrigada pelo convite, né, de estar aqui com você nesse podcast. Bem, eu sou formada desde 2012/2 em psicologia, né, segundo semestre de 2012, e me formei em psicologia com o intuito de ajudar pessoas. Era essa a minha ideia quando eu me graduei. E de lá para cá, a minha formação profissional, a minha experiência, eu já trabalhei na assistência social por um tempo. Depois ingressei no Conselho de Psicologia, no Autarquia Federal, via concurso público. Por lá eu fiquei trabalhando com psicólogos na orientação e na fiscalização por cerca de 6 anos. E aí foi quando eu entrei para o Estado, hoje sou servidora pública do Sistema Socioeducativo. E antes disso, eu resolvi empreender, montei meu próprio espaço, porque, como a maioria dos psicólogos, eu comecei sublocando de outros profissionais, atendendo poucos horários. Aí, conforme eu fui aumentando a minha carteira de serviços, eu vi como importante abrir meu próprio espaço, e hoje eu tenho meu próprio espaço, trabalhando com avaliação psicológica, com assistência jurídica e com outros serviços de psicologia. Nossa, muito bom, Laís. Laís, eu vejo que você também, além de atuar como clínica, você também atua em empresas, correto? Sim. E o que você tem a dizer, na sua experiência, como a psicologia organizacional pode impactar diretamente os resultados de uma empresa? Ótimo. Esse serviço ele é recente, né? Aqui na Lírios, ele já fazia parte do nosso planejamento. Nós já fizemos um serviço como esse para uma empresa aqui em Palmas. A psicologia organizacional dentro das empresas, ela tem diversas frentes de trabalho que podem ser inseridas, né? Tanto a nível terceirizado, ou seja, a empresa ela pode contratar um psicólogo fora e apenas ter aqueles serviços que ele deseja lá dentro, quanto ele pode contratar um núcleo para que esteja dentro da empresa. Então, a psicologia organizacional, ela atua tanto na área de recrutamento e seleção de pessoas, né, onde vai realizar a avaliação do perfil daquele candidato que vai entrar, que a empresa quer compreender se aquele candidato ele tem o perfil desejado para o cargo, de acordo com a missão, de acordo com aqueles preceitos que aquela empresa espera. E, para além disso, o desenvolvimento de pessoas e líderes também dentro das empresas. Show. E solução de problemas também. É engraçado, Laís, porque você falando aí, a gente fazia muito contratação. Primeiro tinha uma avaliação, não era bem uma avaliação, passava por um psicólogo na contratação. E isso a gente via que quando era bem feito o trabalho do psicólogo, não era só uma entrevista, era toda uma dinâmica. O colaborador ele entrava mais assertivo, não tinha aquela questão de colaborador saindo e tal. E também a gente via que era mais específico para o cargo, para a função, era bem assertivo quando era feito esse tipo de contratação como profissional. E a outra coisa, você falou, dentro da organização ajuda muito, né? A evolução, ainda mais hoje que a inteligência emocional é muito falada, né, dentro de empresa. E de que forma, Laís, as organizações elas podem influenciar de maneira positiva e negativa a saúde mental de um colaborador? Então, assim, né, o que a gente vê na nossa experiência, o que as pesquisas apontam também, é que empresas que têm um clima organizacional ruim, chefes que são muito autoritários, ambientes que têm muita pressão, isso pode impactar negativamente na saúde do trabalhador. É onde a gente vê muito nível de rotatividade, aquele colaborador que não fica na empresa, que pede demissão, ou que adoece, tira muito atestado, né, principalmente dentro do serviço público a gente vê muito isso.
E positivamente, hoje, né, os chefes, os gestores que pensam e que identificam essa importância da saúde mental, propõem um ambiente que leve em consideração o apoio emocional aos colaboradores, compreender se aquele perfil daquele colaborador está de acordo com aquela função, ou se ele pode ser bem reaproveitado em outra função, ambientes de descanso, pausas programadas, tudo isso favorece a melhora da saúde mental do trabalhador. E, consequentemente, a produtividade, né? Exatamente. Agora, isso é uma pergunta, Laís, até minha mesmo. Quando tem um psicólogo, vamos usar essa expressão, está dentro da empresa, ele vou usar a expressão de tratar só a questão da empresa, ou se um colaborador chega lá no psicólogo falar coisas pessoais dele, vocês vão atender também ou não? Aí isso depende da demanda, depende do tipo de serviço, porque assim, se eu sou psicóloga da empresa, eu sou colaboradora daquela empresa, eu vou ter vínculo com aquele funcionário. Uhum. Então, possivelmente, eu posso escutá-lo, posso acolhê-lo e orientá-lo, mas não vou poder acompanhar ele para tratar daquela demanda, se é um adoecimento ou alguma coisa. Entendi. Agora, por exemplo, nos serviços que a gente trabalha, nós temos o acompanhamento psicológico direcionado para os servidores daquela empresa, por exemplo. Como aqui na Lírios atuam vários psicólogos, a gente faz a parceria e aí um outro profissional, que não eu que estou lá na linha de frente, faz o atendimento desse servidor que precisa quando é identificado. E tem uma outra possibilidade também, que é o plantão psicológico, que é justamente para escuta, acolhimento, orientação e encaminhamento. Então, a empresa quer contratar 2 vezes por semana um psicólogo para estar lá 2 horas para plantão psicológico. Qualquer colaborador vai poder passar por lá, que tem interesse, livre demanda, e aí vai colocar as suas demandas e conforme o psicólogo faz aquele levantamento inicial, ele vai poder auxiliar aquele colaborador se vai ser encaminhado para algum serviço ou para algum outro tipo de intervenção que seja avaliado necessário. Interessante, bem falado, sabe? Assim, Laís, como que você vê, assim, um psicólogo dentro da empresa, você acredita que ele consegue motivar, engajar um colaborador ou não? Isso, aí você vai conversar com um psicólogo, você sempre vai escutar um depende. É tudo assim, depende, né? Então, assim, vai justamente estar implicado naquilo que for demandado a ele, né? Então, por exemplo, como que ele vai motivar? Se ele é um psicólogo de dentro da empresa, ele vai estudar, fazer um diagnóstico daquela empresa, identificar quais são as fragilidades, quais são as potencialidades, e dentro disso criar programas, sendo de curto, médio e longo prazo. Show. Né? Então, tanto programas de treinamento, programas de reconhecimento daquele colaborador, de acompanhamento, de avaliação de desempenho. Então, tudo isso impacta na evolução daquele colaborador. Interessante. Assim, outra coisa, Laís, muitas das vezes o colaborador pode ficar com medo de ir lá falar com o psicólogo, falar assim, não, tudo que eu vou falar para o psicólogo da empresa, ele vai falar para o meu diretor, para o dono da empresa. E aí, como que vocês têm essa... Não fala até quando? Como que seria? Isso é comum de ocorrer em qualquer organização e muitas vezes psicólogos que trabalham dentro do serviço público, né? Que às vezes atende colega. O psicólogo, em qualquer situação que ele esteja, ele tem um código de ética profissional em que o principal diferencial é o sigilo. Né? Então, assim, se um colaborador chega até mim para um atendimento, seja de acolhimento, de orientação, de encaminhamento, eu tenho o dever de sigilo ético, né, e legal de guardar aquelas informações e aquelas informações não vão para o gestor. Se eu sou psicóloga da empresa e ele me contratou para fazer uma avaliação daquele paciente, aí aquele perfil vai para o gestor. Mas aí vai o perfil, como é que a gente pode dizer, sintetizado. Eu não vou colocar na íntegra o que ele me falou. É feita uma análise, construído um documento padrão com as informações que aquela empresa precisa, né? Encaminhado para a chefia. Mas as informações na letra da lei, digamos assim, né, literalmente do que ele fala, não, o psicólogo ele tem vai ser meio que um laudo falando, não vai entrar em detalhes e tal. Isso. É porque muitos
diretores ou dono de empresa pode querer contratar um psicólogo para tentar arrancar a informação, mas só que você só fala até a página 2, digamos assim. Não fala tudo, né? Só fala de forma mais resumida e o que tem que falar mesmo. Isso. Se for para essa questão de entender o perfil do funcionário, sim. E se for um serviço de plantão psicológico, igual a gente estava falando, aí nada é comunicado para o gestor. Mesmo que ele chegue lá para falar mal do gestor, ou sei lá, está acontecendo, a menos que seja alguma situação de risco. Digamos que é uma pessoa que está em um nível de surto e ele está ameaçando explodir a empresa. Aí... Eu tenho vontade de explodir a empresa. Aí a gente tem certas situações que você tem, digamos assim, a licença para quebrar o sigilo e informar aquela situação. Entendi, faz sentido. Porque eu já tive muita experiência com colaboradores e acontecia isso. Não, eu não vou falar nada para psicólogo, porque ele é tudo, só está aqui para ouvir o que a gente vai falar, quer saber como é que está acontecendo, e acaba que o trabalho do psicólogo não era produtivo, porque eles não conseguiam, ela não conseguia fazer o vínculo. É isso mesmo. E aí isso, desculpa te interromper, mas isso depende do acordo que foi feito ali, da forma como o profissional vai tanto explicar o serviço para o gestor que está o contratando, né? Porque a gente, enquanto profissional, às vezes você vai me demandar alguma coisa, mas cabe a mim explicar para você o que eu posso, o que eu não posso, né? Então eu não posso, eu não posso em momento nenhum atuar como uma espiã do gestor, por exemplo, né? E nem de leve trás, porque isso não vai ser bom para ninguém. E com os colaboradores tem que ser feito esse acordo, que a gente chama muitas vezes de contrato, que pode ser escrito ou falado, sobre essa questão do sigilo das informações, do objetivo do serviço, para que eles entendam que tem essa abertura e que podem confiar. Entendi. Bom saber, pessoal. Outra coisa, Laís, como que um psicólogo de uma empresa pode lidar com os colaboradores desmotivados? Porque tem alguma ferramenta, como que funcionaria assim? Então, toda e qualquer intervenção que a gente vai fazer dentro de uma empresa, ela é baseada num diagnóstico prévio. Minimamente uma entrevista, algo que possa compreender o cerne da questão. Então, se esse trabalhador está desmotivado, o que está desmotivando ele? É alguma coisa relacionada à função que ele está desempenhando? Ele está com alguma dificuldade interpessoal com algum colega? Ou ele está trazendo isso lá de fora, de repente ele está passando por algum problema pessoal e não está conseguindo lidar e por isso está sem energia no serviço? Então, assim, compreender de onde vem essa desmotivação e aí, a partir disso, fazer os encaminhamentos. Aí, entendendo de qual vem o motivo da desmotivação, pode até alguma coisa passar para o líder direto, para o gestor, alguma insatisfação, porque não tem cadeira, por exemplo. Às vezes pode ser coisa mínima, né? Isso aí, então, pode ser passado e assim ajudar, né? Isso. Porque, igual você falou, dependendo do diretor, do gerente ali, é um perfil mais duro, mais ríspido, e o colaborador não tem coragem de falar, mas com o psicólogo já abre bastante. Bom, Laís, eu sei que você tem muita experiência assim, com empresas, já lidou com muitas empresas, com muitos colaboradores. O que você me diz? Qual seria um perfil ideal para um líder de empresa, de equipe? O que você acha que ele deveria ter? Então, assim, a gente observa que é muito importante na liderança empatia, que parece ser assim, né, sei lá, clichê, mas é muito importante. Olha aí, pessoal, isso empatia. Num líder, flexibilidade é importante, né? E a questão da comunicação é essencial, assim, a gente vê muitas questões, muitos conflitos, muitos adoecimentos dentro de empresa por falha de comunicação. Assim, por uma comunicação que é agressiva, ou às vezes cheio de ruído, e aí a gente já entra por outro caminho, que é a questão dos feedbacks. Olha, né? Bacana. Às vezes lideranças que não dão feedbacks não dão feedbacks positivos para os colaboradores, e quando chega a dar algum feedback é porque já suturou ali algum problema pequeno e aí chega sendo ríspido, chega sendo agressivo e podendo causar problemas legais com isso, né? Entendi. Assim, Laís, dois pontos aí. Um que eu acho também que seria muito interessante para um líder é ter inteligência emocional. Eu acho que é muito importante para um líder, né? E outra coisa é sobre feedback. Eu sempre costumo dizer, Laís, que o feedback que eu gosto muito de fazer, que até oriento, é um feedback que é muito clichê, que é um feedback sanduíche. Não sei se você já ouviu falar. Primeiro você fala uma coisa boa, mas tem que ser genuíno, não inventar. E depois você fala onde o colaborador tem que melhorar. O que você tem a dizer? O que você acha que faz sentido ou não?
Sim, essa questão, isso que você falou é baseado no princípio da inteligência emocional, né? Porque se você sabe colocar e você prepara o colaborador para esse feedback, porque se você já chega e fala assim, ah, você é um incompetente, É, você o cara já vai lá longe, já te você bloqueia. deu um prejuízo na empresa enorme, né? Aí você já cria aquela barreira de resistência ali naquele colaborador. Então, se você fizer nesse molde que você está dizendo, é algo que você cria uma conexão, porque você vai estar reconhecendo uma característica positiva daquele indivíduo, né? Então, olha, eu vejo que você é uma pessoa comunicativa, que você tem Uhum. uma boa capacidade de resolução de problemas, porém, a gente tem percebido que está acontecendo isso, isso Isso. e isso. O que, que você acha que você poderia fazer para melhorar? Olha, engraçado, eu não sou psicólogo, eu já uso essa técnica de muito tempo, e é um profissional que faz isso, que entende o que está fazendo, é a dica que está dando. Anota isso aí, pessoal, dica de ouro, né, Laís? É verdade. Laís, e pra você ver, né? E a questão do feedback, tem várias pessoas vai receber de jeito e tem vários perfis de colaborador. Então, Laís, o que você me diz essa quantidade de perfis comportamentais dentro de uma empresa? Você acha que é interessante? Como a gente falou, às vezes está desmotivado porque está fazendo a coisa no lugar que não faz bem. A gente percebe muito isso nas empresas que se ampliam desordenadamente, sem uma programação. Entendi. Então, cresci e eu estou contratando colaboradores, às vezes o próprio gestor, que não tem um conhecimento muito específico, nem do que ele quer, nem do que ele espera, e aí contrata aquela pessoa, faz uma entrevista ali mais ou menos, e acaba que esse colaborador cai de paraquedas ali. Às vezes não está muito ajustado aquela função que ele está, mas os perfis comportamentais das próprias atribuições que eles desempenham vai depender do que a empresa, do que a empresa trabalha. Por exemplo, se eu for trabalhar no atendimento ao público, atendimento direto ao público, eu preciso de alguém que tenha um nível de comunicação mais Assertivo, isso assertivo, mesmo. uma pessoa que seja mais extrovertido, porque se ele for muito introvertido, ele não vai conseguir transmitir, vender bem É aquele isso mesmo, tá vendo? produto. E aí, já se for alguém que eu quero que trabalhe no administrativo, eu preciso que seja aí um perfil introvertido já dá melhor. Porque aí Sim, ele talvez vai ser mais um pouco, detalhista. exatamente, mais Entendi. observador. Então, se eu quero uma pessoa, sei lá, um gerente, eu preciso que ele seja dinâmico, que ele tenha criatividade, que ele consiga ter uma capacidade boa de resolução de problemas, de Sim. flexibilidade. E aí eu vou colocar cada perfil dentro daquilo que eu espero para o desempenho daquela função. Então, digamos assim, essa diferenciação dos perfis na empresa, ela vai ser adequada dentro de cada uma das atribuições. Agora, se eu tenho uma empresa que faz a mesma atividade para todo mundo, digamos, sei lá, um açougue, lá na linha de embalar. Aí eu preciso que tenha um certo nível de atenção. E eu tenho um colaborador que não tem atenção, ou que se distrai facilmente, ou que é muito extrovertido, que conversa o tempo todo, que tira a atenção dos outros, aí já não vai ser bom. Aí precisaria padronizar aqueles perfis para aquela cadeia de Para aquela atendimento. função, faz sentido. Isso é o que eu sempre bato na tecla, Laís, ter que ter o perfil certo na função certa. Exato. Não quer dizer, se eu coloco uma pessoa que é mais introvertida, não vai conseguir atender. Exato. Vai, a gente pode tudo, querendo. Só que a outra vai fazer mais fácil, de forma mais assertiva, de forma mais tranquila, até mais motivado, né? Então, por isso que é sempre importante, pessoal, a gente conhecer o perfil comportamental, e não só o comportamental, né? O perfil e as habilidades de cada um. Exato. E o que você me diz, Laís, é questão de treinamento para a empresa, porque muitas das vezes os profissionais acham que não precisa, o colaborador está lá, isso aí vai aprender com o outro, mas essa parte de treinamento, que é sempre bom estar capacitando, o que você acha? O que você tem a dizer sobre? É muito importante que os colaboradores eles estejam sempre alinhados com o que a empresa espera. Sim, até mesmo questão de motivação, questão de engajamento, né? Exato. E às vezes, né, o gestor ele espera demais e doa de menos. Né? Então, se ele isso quer mesmo. resultado, se ele quer produtividade, se ele quer um menor índice de absenteísmo, de rotatividade de colaboradores, ele precisa investir no capital humano, que são os colaboradores. Então, investir em treinamentos, não só específico da função, mas treino de habilidades, comunicação assertiva, Sim. né, gestão do tempo, que às vezes as pessoas elas ficam procrastinando ali
em muitas funções, não conseguem distribuir bem as suas tarefas, faz tudo em cima da hora. Então, isso faz com que eles, além de se sentirem valorizados, consigam ir sempre se aprimorando e demonstra o reconhecimento da empresa e a preocupação em ter um colaborador que, além de desempenhar bem sua função e ser produtivo, está motivado e está bem engajado ali. Laís, eu costumo dizer que o colaborador, quando está engajado, ele entrega muito mais, porque ele se sente parte da empresa. Se você tem um colaborador e você deixar ele só como um apertador de parafuso, ele não vai performar, ele não vai entregar, porque ele vai se sentir inútil. E aí a gente já vê aquela parte da psicologia, né? Ele tem que sentir parte do negócio, porque se ele não se sentir parte, ele não vai entregar conforme tem que ser. Então, Laís, tem uma frase, Laís, que eu gosto de dizer muito. Na verdade, ela não é minha, mas eu gosto de dizer que é o seguinte: se você não entende de pessoas, então você não entende de negócios. É o que eu sempre digo. A empresa pode ser a produção que tiver, o negócio que for, mas no fundo é pessoas. O colaborador é pessoas. Eu trabalho com máquina. Vai ter um colaborador para operar essa máquina. Então, por isso, Laís, eu sempre fui a favor de ter um psicólogo dentro da empresa, dentro mesmo, ou até mesmo, como você falou, prestar um trabalho, né, semanais e tal. Porque eu entendo, eu vejo a importância que tem um profissional desse dentro da empresa. Bom, Laís, qual que você vê o papel de um psicólogo no desenvolvimento dos líderes dentro das empresas? A gente vê que cada dia está mais apertado, muitas das vezes o líder tem que motivar para baixo e tem que ser motivado, e muitas vezes quem está lá em cima não é motivado. E como você vê que um psicólogo pode ajudar o líder nessa questão? Então, é muito importante, né, o papel com as lideranças para o desenvolvimento de habilidades, para as resoluções de conflitos, porque, como você falou, né, eles que estão lá na ponta, e se eles não estiverem bem ou não desempenharem essa função bem, vai virando uma bola de neve para baixo, né, vai impactando toda a cadeia. Então, a psicologia organizacional no desenvolvimento de líderes, a gente pode criar programas para poder trazer estratégias, novas possibilidades de gestão dentro daquela necessidade ali, o que ele pode trabalhar, e aí trabalha por demanda também, né? Eles também podem demandar do psicólogo o que eles gostariam de desenvolver, o que pode ser melhorado, o que precisa ser potencializado, por exemplo. Entendi. Agora, Laís, veio uma pergunta aqui que é interessante. Já aconteceu de, às vezes, você tá lá no trabalho, lá fazendo trabalho dentro da empresa, e o dono, o diretor da empresa, acha que seu trabalho é inútil? Porque, às vezes, ele não percebe. Quem tá lá na ponta tá sentindo e tá dando graças a Deus que tem um psicólogo. Nossa, tá me ajudando demais. E o diretor, o dono, fala, não, que coisa inútil, não tô vendo diferença nenhuma. Aconteceu já? E se aconteceu, como que é? Como vocês lidam com isso? Então, assim, nunca aconteceu diretamente comigo, mas isso não é incomum de acontecer e da gente escutar. Por quê? Porque isso depende muito da expectativa que aquele gestor, que aquele contratante colocou nesse serviço. Que, tem uma pessoa que me contratou com esse objetivo de que eu vou ser espiã. Ou de que eu vou solucionar os problemas daqueles colaboradores. Que muitas das vezes é do cara que contratou e não da equipe. Exatamente. Às vezes ele não quer reconhecer as próprias falhas. Então, quando você leva para o gestor que, olha, você está pecando aqui, você pode melhorar isso, esse tipo de comportamento pode trazer essa e essa consequência. Muitas vezes eles não gostam de ter esses feedbacks, e aí é onde eles se incomodam com a presença do psicólogo. E também nesse sentido, não, eu contratei porque eu achei que ia trazer informações para mim, que iria me ajudar com isso, com aquilo, e aí não veem que o impacto, muitas vezes, ele não é visível diretamente externamente, né, assim, às vezes não é na produtividade, mas na melhora das relações entre os colaboradores, né, aquela questão de resolução de conflito, então o psicólogo já ajuda lá nessa questão. E, né, já entrando nessa questão de resolução de conflito, como que seria seria conversado individual? Seria feito tipo um treinamento para todo mundo? Como que um psicólogo atuaria dentro da empresa nessa questão? Isso é muito importante da gente diferenciar duas questões. Quando o psicólogo ele faz o diagnóstico inicial ali, que a gente geralmente também faz pesquisa de clima organizacional e avalia o perfil dos funcionários, dos colaboradores, você precisa compreender quem é aquele colaborador que vai se dar bem numa atividade de grupo e quem é aquele que vai precisar de uma devolutiva individual. Então, assim, existem situações em que nós vamos
e pautas que nós vamos trabalhar no grupo, que a gente vai conseguir discutir, que a gente vai trabalhar dinâmicas e ferramentas com todo mundo, até para poder ver a interação de cada um, conseguir ter uma observação mais direta quanto ao comportamento, ou alguns padrões que podem ter sido identificados na avaliação inicial, quanto nessa necessidade de um feedback individual, por exemplo, também. Entendi. Fazendo um gancho aí, Laís, você falando aí da questão de tratamento não é, interação em grupo. Quando a gente fazia seleção lá na empresa, a gente tentou vários modos, né, até conseguir ver qual que encaixava melhor. A gente tentou entrevista individual, só que a gente via que as pessoas, muitas das vezes, ela mentia muito, mesmo com o psicólogo, às vezes não conseguia o melhor desempenho, né, uma melhor resposta. Então a gente começou a fazer avaliação em grupo, recrutamento em grupo. A gente viu que foi muito mais produtivo, porque em grupo o propenso colaborador ele se entrega, né? É como ele é de verdade. Aí depois, passando aquele processo, aí já entrava já a parte dos laudos psicológicos, aqueles palos, toda aquela coisinha assim. Você também faz isso para a empresa que tiver contratação? Você faz esse serviço ou não? Sim, a gente trabalha também com recrutamento e seleção nesses dois moldes. Tem empresas que são menores ou que às vezes vai fazer reposição de algum cargo e aí vai avaliar vem ali uma quantidade de pessoas para você analisar currículo, aí depois a gente vai fazer a parte da avaliação psicológica do perfil e encaminhar alguns perfis para o gestor identificar qual que ele quer. E também pode ser feito nessa forma, se é uma seleção para um quantitativo maior, eu vou contratar, sei lá, 20 pessoas, 100 pessoas, e aí você vai fazer uma avaliação coletiva, aí é dessa forma, você faz, a gente faz as dinâmicas ali, para cada um ir se apresentando, né, que é interessante de observar também, porque é justamente isso que você falou, né, quando as pessoas estão em grupo, também gera um nível de competição. Sim. E em algumas interações e dinâmicas, você consegue, às vezes, extrair mais informações do que numa pergunta direta. Porque às vezes a pessoa fica muito acanhada, né? Isso. Então, os dois modelos é possível de fazer, depende do objetivo final. E, pessoal, eu posso garantir para vocês que quando você faz uma seleção com um profissional, um psicólogo acompanhando, vai ter muito mais resultado. Até mesmo, o que eles podem fazer? Eu gosto desse colaborador aqui. Eles podem traçar o perfil daquele colaborador e na contratação já pegar um perfil parecido com aquele, não é isso? Isso é comum de acontecer quando, por exemplo, tem essas organizações menores e que elas vão expandindo, né? Então, assim, eu já entendi que esse perfil aqui, que é uma pessoa mais focada, uma pessoa que tenha uma habilidade de sistematização, de planilhas, de organização. Então, eu tenho que ter essas e essas características que eu sei que funciona bem, que vai me entregar o resultado que eu preciso para esse cargo. E aí a gente elabora o que a gente chama de perfil profissiográfico, que é o perfil alinhado ao cargo que vai ser desenvolvido, e aí você vai aplicar tanto os testes, técnicas e instrumentos que vão te trazer aquele dado que você precisa para esse perfil. Então, pessoal, no final do nosso podcast, ela vai deixar o Instagram dela, tá? Já pode falar com ela, querendo contratar, eu posso garantir que um profissional, um psicólogo ajudando numa contratação, ajuda muito. Às vezes você só vai numa entrevista, conversa ali, tá naquela agonia, contrata um profissional desse, vocês vão ver que vai ter o resultado, vai ser excepcional. Bom, Laís, o que eu vejo muito? A gente falou de feedback, saúde emocional, né? Questão dos colaboradores, e a gente entende que cada vez a saúde emocional, a saúde mental, ela é mais presente para uma alta performance da empresa. E recentemente saiu um posicionamento, né, falando sobre isso, que agora é obrigatório ter, eu não lembro bem, talvez você pode me dizer ter melhor do que isso, obrigatório ter essa avaliação, esse acompanhamento do psicólogo, é isso mesmo? Bem, foi importante você falar disso, né, porque essa obrigatoriedade, ela vai entrar em vigor agora, se eu não me engano, a partir de maio, ela foi promulgada no ano passado, é a Lei 14.831, de 2024, que ela vai estabelecer a obrigatoriedade das empresas em desenvolver programas e ações voltados para a saúde mental do trabalhador. O interessante, só te cortando, que tem muitos empresários que acham que isso não é nada, é só números, números. Sim, mas pode continuar. Isso. Então, essa questão
ela reconhece, né, cada vez mais a importância da saúde mental. A gente enxerga e a gente viu muito esse boom da preocupação com a saúde mental ao longo dos anos, principalmente com a pandemia, que as pessoas perceberam ainda mais, né, isso aguçou ainda mais, e entender também o quanto as doenças psicológicas têm impactado no ambiente de trabalho. Então, a síndrome de Burnout, os níveis de ansiedade cada vez mais altos, que mais que a gente pode pensar que eu acho interessante? Enfim, assim, o impacto é muito grande nas empresas e, como você falou, isso vai causar diversos problemas lá no nível organizacional. Sim. Uhum. Bom, Laís, e com base na sua experiência, que as empresas que você já atendeu, o que você acha que essa falta de atenção na saúde mental dos colaboradores pode impactar uma empresa? Então, assim, a gente observa muito a questão do um ambiente desorganizado. Desorganizado em que sentido? Algumas empresas que nós já atendemos, que eu dei esse exemplo de crescer desordenadamente, não tinham, por exemplo, um perfil profissiográfico, não tinham um estudo de impacto orçamentário para poder definir como que aquele colaborador ele iria crescer dentro daquela empresa, para poder ele entender que ele teria possibilidade de melhorar o salário ou de ir para outras funções. Essa instabilidade, né, o servidor ele não entender o que o gestor espera dele também, né, faz com que ele adoeça, com que ele se sinta mais ansioso, tenha essa maior propensão, além também quando a gente fala do ambiente de muita pressão. Por exemplo, metas que são impossíveis de serem alcançadas, né, a gente vê muito isso em vendedores, em bancários, Sim. em corretores, que tem essas metas muito grandes e que às vezes são desumanas, se a gente for pensar, né? Sim. E o que a gente estava falando sobre o que seria bom para a característica do líder, né? Que é ser empático, ter uma boa comunicação. Então, um líder que tem uma comunicação agressiva, que não tem empatia, que só pensa, como você falou, né, em números, em resultados, e não vê o ser humano por trás daquilo, É isso isso mesmo. impacta negativamente na saúde do trabalhador. Pessoal, a questão de liderança, né? Não é só gestão. Gestão é importante, porque só gestor você entrega, você tem resultados rápido. Só que você esquecer da liderança, que é a parte humana, você não vai muito longe. Você às vezes perde um colaborador muito bom, que está entregando muito bem, porque você não preocupa com a parte do humano, né? Da parte da empatia, na parte da inteligência emocional. E que conhece a sua empresa, né? Sim, Porque sim. às vezes a gente vê muitos trabalhadores adoecendo ali por uma falta de reconhecimento. Então, é um servidor que trabalha com você há Muitos 5 anos, há anos. 6 anos. E aí você não deu oportunidade para que ele se desenvolvesse e de repente trouxe uma pessoa de fora, contratou um novo, sendo que aquele poderia talvez ser reaproveitado e treinado para aquela função. E aí esse servidor ele se desmotiva, ele adoece, e aí às vezes ele vai pedir demissão ou vai ser demitido porque vai deixar de produzir, enquanto ele poderia ter sido aproveitado em outra função e melhor desempenhá-la, né? Você falou aí, interessante, Laís, questão de como impacta, né? Às vezes você acha, mas só que eu converso com todo mundo, eu ajudo, eu motivo, mas às vezes você tem uma cultura tão tóxica que o colaborador só vai atrofiando e não vai conseguindo evoluir. Querer controlar tudo, querer controlar para onde o cara vai, o que ele está fazendo, por que não entregou ainda. Quanto tempo de banheiro, que a gente viu muito isso repercutir nas redes Nossa, sociais, sim, né? sim. É que tem empresa que define que o cara tem 15 minutos para ir no banheiro, 10 minutos para tomar água. Então, assim, como, gente? Então Sim, eu entendo que muitas empresas elas querem número, querem resultado, só que tem outras formas de conseguir isso também. Eu posso garantir, Laís, e você que entende muito mais de ser humano do que eu, digamos assim, vai saber que quando o colaborador está engajado, ele está vivendo, ele está entendendo o que precisa ser feito, ele vai te entregar muito mais do que você só pressionar. Com certeza. Porque senão ele vai travar e não vai para frente nem vai para trás. Aí por isso que vai precisar de colocar limite no banheiro, porque o cara só vai querer ficar lá, não vai querer produzir, vai querer ficar cozinhando galo mesmo. Mas se ele entender que o trabalho dele é importante, ele tem que fazer isso, ele vai fazer de forma que ele gosta de fazer. Então, não, eu tenho que ir lá só 2 minutinhos no banheiro e voltar, porque meu trabalho é importante, eu sei que preciso disso aqui e precisam disso aqui para me evoluir. Isso que você está falando é extremamente importante. Até uma das perguntas que a gente geralmente coloca nas pesquisas de clima é como você entende o impacto do seu trabalho nos resultados da empresa.
E tem muita gente que não consegue responder essa Sim. pergunta. Isso. Ah, eu sou a pessoa, tipo, eu trabalho na Copa. Eu não tô produzindo nada, né? Assim, se a gente for pensar na lógica, às vezes, daquela pessoa que pensa ali, não, eu não impacto no resultado da empresa, porque o resultado da empresa é vender, é atender, eu tô aqui só para levar o café, levar a água, digamos assim, mas você tá ali auxiliando um dos colaboradores, você está recepcionando Isso o mesmo. cliente tem uma outra visão da sua empresa, porque você tem ali aquele cuidado de oferecer a água, de dar o café. Então, todos os colaboradores, eles precisam entender A qual é o importância impacto é isso que mesmo. tem. Às vezes, Laís, isso acontece muito. A menina da limpeza lá, por exemplo, acha, não, ninguém não me enxerga. Mas deixa ela ficar uma semana sem aparecer lá pra Não digo você. nem uma semana, 2 dias sem limpar o É, banheiro, para ver se o meu povo não. Deus. Aí, isso que eu falo. Então, a pessoa tem que entender qual é a importância dela, qual é o impacto dela dentro da empresa, e também quem está em cima também tem que entender isso e dar esse valor para aquela pessoa, porque não é só porque ela só faz o café, não estou desmerecendo, tá, pessoal? Não é só porque ela só faz o café que ela não tem valor na empresa, ela tem valor e tem muito. Bom, Laís, na sua visão, na sua experiência, como que você acha que as empresas podem criar culturas, criar formas de conseguir motivar, engajar os colaboradores? Isso tem uma série de questões, desde físicas, quando a gente fala físicas, né, estruturais, até a nível da cultura organizacional, quanto também aos programas de reconhecimento, desenvolvimento e treinamento dos colaboradores. Então, vou te dar um exemplo simples de estruturação. Uma vez nós visitamos uma empresa em que os colaboradores trabalhavam em regime de plantão. Era Certo. 12 em 12 horas, eles trabalhavam, né, a cada 12 horas. E uma das queixas que apareceu na pesquisa prévia que nós fizemos foi que eles não tinham um espaço adequado de descanso. Olha aí, pessoal. Então, assim, era uma sala improvisada, jogado vários colchonetes no chão, e existia muito absenteísmo, muitas faltas, muita rotatividade de colaboradores. E uma das nossas sugestões foi justamente tanto um espaço que tinha arborizado, que a gente sugeriu para a convivência, que foi uma solução financeiramente barata, né, porque foi fazer um redário e fazer alguns espaços de convivência, banquinhos Às embaixo vezes nem das precisa de muito árvores. investimento, né? Coisa Exatamente, não é pouca. tipo, camas, não sei o que, nananã. E a reforma da sala, eles fizeram uma iluminação diferente, né? Se comprometeram a comprar cadeiras de descanso. Então, assim, olha, uma simples questão estrutural, como que impactava no resultado, na motivação, na estruturação da empresa. Quando a gente vai para o nível da organização em si, dos colaboradores desmotivados é ruim, né? Então, programas de reconhecimento, de motivação, treinamentos periódicos, né? Campanhas de saúde mental podem ajudar também nos meses temáticos, né? Programas de premiação daqueles funcionários que atingem determinadas metas, metas que sejam possíveis de serem cumpridas, né? Faz a diferença também. E esses líderes que conseguem gerir de uma forma que não seja agressiva, que reconheça a pessoa que está ali por trás daquele produto. Aquela que função, ele. né? Isso. A gente vê que cada vez, quanto mais a gente fala, a saúde mental do colaborador é muito importante para o crescimento, né? Bom, pessoal, foi um prazer ter você aqui, Laís. Aprendi muito, espero que vocês tenham aprendido também. Eu sempre gosto de ter esses papos assim com o pessoal que trabalha, que tem experiência, que tem vivência, porque me ajuda a melhorar como profissional, como pessoa. Também espero que esteja ajudando vocês também. E é isso aí, Laís. Muito obrigado. Sempre que você precisar, pode contar com a gente. E eu quero falar que você deixasse o seu Instagram para o pessoal, né? Quem quiser te procurar. E é isso aí, agora tá com você. Gente, obrigada pelo convite novamente, né? É aquilo que eu falo, a gente nunca tá sozinho, a gente é feito de relações. Isso mesmo, então, pessoal. A gente sempre tá aprendendo com o outro, com o colega, com os pacientes, com os clientes, né? É uma relação mútua de troca, isso é muito bom. E quem quiser me encontrar lá nas redes sociais, Laís Caroline Psi e Lírios Psicologia. Muito bom, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.